pessoal, este é o primeiro de muitos vídeos que faremos aqui neste canal para refletirmos o Evangelho. Vamos juntos ler os Evangelhos bíblicos do Novo Testamento, buscando compreender ao máximo a mensagem essencial e original de Jesus Cristo para a humanidade. O pressuposto básico é ter em mente que as palavras têm poder e, assim sendo, devemos ter cuidado tanto ao recebê-las como ao proferi-las. O simples ato de pensar, mesmo sem emitir nenhum som, já movimenta forças universais que o ser humano ainda desconhece. Daí a importância de ler com cuidado intenso os ensinamentos do Cristo. Faremos uso exclusivo da Bíblia de Jerusalém, que é considerada atualmente, pela grande maioria dos linguistas, como uma das melhores Bíblias para estudos. Todos estão convidados, independentemente de serem católicos, protestantes, ortodoxos ou judeus, ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, à reflexão do Evangelho. Vamos então para a reflexão de hoje. Faremos hoje uma análise de uma das maiores mensagens deixadas por Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, que pode ser encontrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Antes, porém, parece uma boa ideia que façamos a oração tal qual ela nos foi ensinada. Na verdade, como sugestão, todas as vezes que você acessar esse canal para assistir um dos vídeos, sugerimos que você faça a sua prece, a sua oração, a sua reza. Não importa a forma como você conversa com Deus, sempre faça uma pequena conversa com o Criador antes de assistir qualquer vídeo que vá tratar da palavra de Deus. Eu vou fazer aqui a oração do Pai Nosso conforme me foi ensinada pela minha mãe. Então algumas nuances diferentes podem ser percebidas por vocês, porque cada um de vocês pode ter aprendido com uma palavra ou outra diferente. E é interessante sabermos isso, porque a proposta deste canal é irmos realmente ao que Jesus nos colocou, nos apresentou, o mais próximo possível do que Ele quis nos dizer. Por isso a escolha pela Bíblia de Jerusalém. Então, vamos à oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Depois dessa prece, que acalmou nossos espíritos, acalmou nossas mentes, agora podemos seguir adiante e dar uma olhada agora na oração conforme ela está lá na Bíblia de Jerusalém. Então, vejam aí, Pai Nosso que estais nos céus. Essa primeira frase é bem comum, né? Ela só bateu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Então, vejam bem, percebam que ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer. E aqui cabe uma primeira observação. Tem um conjunto de palavras que a gente, embora leia e repita, não nos atentamos muito para o significado essencial dessas palavras. São os pronomes. Quais são esses pronomes?
Que tipos de pronomes estão ali? E em que quantidade? São abundantes. Eles se repetem. E aqui vale a gente, então, dar uma resgatada e relembrar que pronomes representam as pessoas gramaticais ou pessoas do discurso. O que isso quer dizer? Quando nós estamos em conjunto, ou mesmo quando estamos sozinhos, nós somos essas pessoas do discurso. Se somos 3 pessoas, elas estão envolvidas, essas 3 pessoas, naquele discurso, naquele diálogo, naquela conversa que está acontecendo. E por isso que é importante a gente estudar e entender os pronomes para poder aplicá-los de forma adequada. Eles se dividem em pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, relativos e interrogativos. Mas para o nosso caso aqui, vamos dar uma relembrada rápida apenas nos pessoais e nos possessivos. Os pronomes pessoais estão aí, são divididos em caso reto, oblíquo átono e oblíquo tônico. Não vamos nos atentar nos oblíquos, vamos relembrar rapidamente o caso reto. Em primeiro lugar, as pessoas são divididas em 3, primeira, segunda e terceira. E elas podem ser do singular ou do plural. A primeira pessoa do singular, eu, é quando a pessoa do discurso, aqui o discurso se refere, sou eu mesmo. A segunda pessoa do singular é o tu, e também pode ser substituído por você. Então, não sou mais eu. Agora é a pessoa do discurso que está comigo naquele discurso. A terceira pessoa do singular é o ele e ela. Ou seja, já não é mais uma segunda pessoa que está junto comigo no discurso, mas tem uma terceira, da qual a gente está falando. E aí entra o plural. A primeira pessoa do plural é o nós. Ou seja, não sou eu sozinho. Eu estou incluído dentro de um grupo, que pode ser de 2 ou mais pessoas. A segunda pessoa do plural é o vós, que também pode ser substituído por vocês. Então, eu estou excluído do discurso, eu estou me excluindo do discurso e me referindo apenas às pessoas com as quais eu estou discursando. E a terceira pessoa do plural, eles e elas, são pessoas que podem até estar ali no discurso, mas são pessoas das quais estamos falando. Esse raciocínio ele é levado para os outros pronomes. Os possessivos, por exemplo, seguem a mesma linha. São 3 pessoas e divididas em singular e plural, e aqui vale os destaques para a primeira pessoa do singular, o meu. E ali pode confundir um pouquinho, né? A pessoa pode ser o pronome possessivo, pode ser masculino e feminino, singular e plural. E aqui eu não devo confundir, tá? Esses pronomes, eles se referem a uma relação de possessão, de possessividade, de posse. Então, quando eu leio ali o meus, significa que, mesmo sendo a primeira pessoa do singular, estou me referindo a mim, mas se eu estou usando meu, significa que eu estou me referindo a objetos, pelo menos 2, que me pertencem. Então, quando eu digo meus dedos, eu tenho 10 dedos das mãos. Então, os dedos são meus, né? Eu tenho 2 mãos, então as mãos são minhas. E assim por diante. Mas fiquemos ali no singular e no masculino, que é o que realmente interessa para o nosso estudo de hoje da oração do Pai Nosso. Percebamos que a segunda pessoa do singular é o teu. E é esta pessoa que é usada na tradução da Bíblia de Jerusalém quando a gente se refere a Deus. E aí a gente pula para a primeira pessoa do plural, que é o nosso. O nosso inclui tudo o que é meu, mas também do outro. Pode ser esse outro mais uma pessoa ou várias outras pessoas, mas é um conjunto de pessoas que possuem coisas que pertencem a esse conjunto. E a segunda pessoa do plural, que é o vosso. O vosso é o pronome que a gente utiliza na oração que a gente aprendeu dos nossos pais.
né? Então, santificado seja o vosso nome, só que na prece original, na tradução mais aproximada do que Jesus quis dizer, o vosso não caberia, é o teu que está lá dito. Bom, dito isso, voltemos à oração e vamos dar uma organizada nela com bastante calma. A primeira organização que a gente vai fazer é uma divisão em duas grandes partes. Poucas pessoas percebem que essa primeira parte, se lermos com calma, vamos perceber que ela se refere a Deus. E a segunda parte, ela se refere a nós. E de que forma que isso acontece? Aqui vale uma observação, uma segunda observação, né? A primeira parte, estamos honrando Deus, e a segunda parte é a parte em que nós fazemos o nosso petitório. Vamos olhar com calma essa primeira parte, e aqui dando destaque para os pronomes possessivos que nós acabamos de relembrar. Estão aí, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que será que a gente aprendeu o vosso? Talvez em função, né, de determinadas religiosidades e também em função da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa característica plural que muitos de nós dá à divindade, né? Afinal de contas, se Deus é tudo, ele pode não ser singular, ele pode ser plural. Deus pode tudo ou não pode? Então talvez por isso a gente use o vosso, por entender Deus dessa forma, como um ser múltiplo, mas também por conta de ensinamentos religiosos que acumulamos durante nossas vidas. O interessante é que Jesus não usa o vosso. Jesus, considerando a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais aproximada do grego e do hebraico e aceita por diversos religiosos em todo o mundo, Jesus teria usado teu. E o teu é a segunda pessoa do singular. Então Deus é único. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então perceberam o que nós estamos fazendo aqui? E aqui cabe a terceira observação, honrando Deus. Sempre que formos fazer uma prece, uma oração, uma reza, não importa o nome que se dá para essa conversa com Deus, a primeira coisa é honrar Deus, é santificar o nome dele, é pedir que o reino dele venha a nós, mas que seja feita a vontade dele e não a nossa vontade. E essa vontade na terra como no céu. Curioso aqui a gente relacionar a palavra céu aqui na última parte com os céus no plural na primeira parte. Vamos repetir ali, Pai nosso que estás nos céus. Perceberam? Não é um céu só. Então Deus ele é tão grandioso que ele não ocupa um único céu. Ele ocupa vários céus. E aí eu entro com um toque de ciência aqui. A astronomia fala em multiversos. Não se fala mais em um único universo. Se estuda multiversos. Como que se entende isso? Aí realmente cabe cada um pesquisar mais. Mas no finalzinho, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Por que o céu estaria no singular agora? É uma boa pergunta para a gente refletir. E essa reflexão eu vou deixar para cada um de vocês. Avancemos, porque a segunda parte parece a mais importante para todas nós. Então ela está aí com todos os destaques dos pronomes possessivos que nós estamos chamando a atenção. E o que é interessantíssimo, essa segunda parte é um pedido, é o nosso petitório. Se vocês observarem com bastante calma, tudo aí que está acontecendo nessa segunda parte são pedidos que estamos fazendo. E vale a gente fazer aqui uma subdivisão dessa segunda parte, porque nós estamos fazendo, na verdade, aqui
3 grandes pedidos que estão sendo destacados agora em azul. Vamos ler com calma. Cada uma delas fazendo um estudo separado de cada uma dessas partes. Então, na parte 2A, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebam que o nosso está aí, né? Sendo repetido. O que significa o nosso mesmo? O nosso é aquele pronome que diz que aquelas coisas, aqueles objetos, não importa ao que eu esteja me referindo, ele não é só para mim. Ele é para mim, mas também é para o outro. Eu me incluo no nosso, mas eu não posso esquecer que dentro do nosso também está o outro. É aquele que Jesus chama de próximo. E próximo não é somente quem está em torno de nós. Próximo é qualquer ser humano no planeta. Vamos nos prender aqui na palavra pão, porque o pão é um dos alimentos mais antigos, um dos mais primitivos que a humanidade passou a produzir. E o pão pode representar tudo de material, não só os alimentos, mas pode representar aquilo de material que nós necessitamos no dia a dia. E aí a gente pede, na nossa oração comum, a gente fala nos dai hoje, né? Mas não muda o sentido ali. Dá-nos hoje é só uma correção gramatical, que é o correto mesmo, né? Quando a gente faz um pedido para uma pessoa, por favor, me dê uma maçã, me dê uma laranja, nunca se deve colocar o pronome na frente, né? Correto é dê-me uma maçã, dê-me uma laranja. Então, no caso aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um convite a vivermos dia após dia. O hoje ali representa isso. E a atualidade nossa nos pede que a gente esteja sempre preocupado com o amanhã, com o futuro, sempre fazendo planejamentos. Óbvio, vamos permanecer fazendo esses planejamentos, sonhar, porque sonhar é bom, faz parte da vida e alivia os pesos cotidianos que temos que enfrentar. Entretanto, muitos de nós vivem apenas no futuro e não conseguem viver o dia de hoje, não conseguem olhar em volta e perceber, às vezes, benefícios e bênçãos que estão acontecendo nesse exato momento. E aqui, falando de questões materiais, muitos de nós estão com a sua geladeira abastecida, tem um carro na garagem, o seu imóvel já está quitado, mas se sente infeliz, não consegue olhar para esse momento presente e perceber que tem esses benefícios, enquanto muitos não os possuem. Este é o convite dessa primeira parte do nosso petitório. Aqui cabe uma provocação. Estamos pedindo, claro, mas o que e para quem? Isso já foi falado. Agora vamos deixar que vocês façam suas reflexões nessa primeira parte. Avancemos para a segunda parte, que é o pedido de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está bem diferente do que nós falamos no senso comum, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra ofensa, ela é uma palavra ampla. Dentro dela cabem muitas questões, mas normalmente quando se fala em ofensa, a gente pensa assim: xinguei fulano, pensei mal de Beltrano, desejei o mal para Ciclano. Normalmente é nesse campo em que a palavra ofensa nos coloca. Quando Jesus utiliza a palavra dívidas, lembrando, estamos nos fundamentando na Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias mais aceitas e mais respeitadas do mundo por diversos religiosos de diversas religiões diferentes. Por quê? Porque a tradução desta Bíblia, ela é a mais próxima das traduções originais do grego, do hebraico, que foram as palavras de Jesus. Então, por isso que estamos aqui afirmando que Jesus utilizou a palavra dívidas e não a palavra ofensas. Então, se Jesus usa a palavra dívidas, isso amplia ainda mais,
porque dentro do conjunto dívidas está o subconjunto ofensas. Mas que outras formas de dívidas será que nós devemos pedir perdão? E observe, eu estou ali pedindo perdão para mim, porque aquele pronome ali, o nos, ele me inclui, mas ao mesmo tempo pedindo perdão para os outros. Perdoa-nos, não é perdoa-me. E perdoa-nos as nossas dívidas. Eu peço ao mesmo tempo por mim e pelo outro. Mas observem que esta segunda parte do nosso peditório tem uma condição. E a condição vem logo em seguida. Como também nós perdoamos aos nossos devedores. Então o perdão, e Jesus fala exatamente isso em várias outras passagens nos Evangelhos. Não é só na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, desde que nós também perdoemos aos nossos devedores. E tem parábola, a gente vai fazer esses estudos para poder entender mais detalhadamente isso, mas tem uma parábola muito interessante que trata exatamente disso aí, desse perdão que é dado pelo Senhor para um poderoso, e esse poderoso não perdoa o seu subalterno. É muito interessante. Aqui cabe uma provocação também. É uma continuação da anterior. Estamos pedindo, mas o que, para quem e há condições? Já vimos que sim, mas cada um de vocês vai fazer as suas próprias reflexões. Avancemos aqui para a parte 2c. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Essa parte é muito interessante, né? O nos permanece ali, não nos submeta, livra-nos. Não peço só para mim. O pedido é conjunto, o pedido é coletivizado. Que destaques nós damos aqui? Não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Olha que coisa curiosa, né? Na nossa prece, né, original, a gente não usa a palavra não nos submeta, né? Não, a gente pede, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vejam que Jesus, ele utiliza o verbo submeter. E estamos fazendo pedido para quem? Para Deus. E aí vem uma pergunta bastante curiosa. Deus pode nos submeter à tentação? E aí a resposta mais correta, deixarei que vocês reflitam, é sim. Por mais assustador que isso possa parecer, mas a resposta é sim. Deus pode nos submeter à tentação. E vou dar aqui apenas 2 exemplos. Um do Antigo Testamento e outro do Novo. No Antigo Testamento, convido vocês a lerem o livro de Jó. Ali fica bem evidente que Deus pode sim permitir que qualquer um de nós seja submetido à tentação. É como se fosse um teste. Se Jó pôde ser submetido a esse teste, aos testes que ele enfrentou ali, por que nós não podemos também ser? O que nos faz especiais para que a gente seja isento desse momento que talvez seja necessário para testar nossa fé, testar nossa resistência, testar nosso amor ao próximo? Vários testes podem ser feitos por este momento. Ainda assim, a gente pode fazer esse pedido, não nos submeta à tentação. Mas sempre lembrando lá na primeira parte, quando a gente honra a Deus, seja feita a tua vontade. E aí vem a segunda frase, mas livra-nos do maligno. Na nossa oração do senso comum, a gente pede para nos livrar do mal. Tem uma diferença grande. Mal é algo impessoal. A maldade é algo impessoal, não há uma personificação do mal. Mal é mal. Agora, Jesus utiliza a palavra maligno. Aqui ele personifica. Se formos
ao livro de Jó, você vai ver que ali o maligno está personificado. O segundo exemplo de submissão à tentação foi a própria tentação que Jesus sofreu no deserto. Está no Novo Testamento. Nós vamos fazer um estudo mais adiante sobre aquela passagem. Mas percebam que esses dois grandes exemplos, Jó no Antigo Testamento e Jesus na tentação no deserto, significa que é possível sim que possamos ser submetidos à tentação. E essa tentação, ela pode ser feita por malignos. Mas quem serão esses malignos? Aqui vale refletirmos. E vou jogar aqui algumas sugestões. Será que nós mesmos podemos ser os malignos uns dos outros? Quando a gente pensa o mal, ou quando a gente deseja o mal para o outro, quando a gente se rende às emoções negativas, aos sentimentos negativos, ódio, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade, soberba, aquele nariz empinado de se achar melhor que o outro, não importa por qual motivo. Será que isso não nos faz malignos? E enquanto malignos, estaríamos sendo usados para tentar o outro e vice-versa? Aquele outro que se faz maligno não estaria nos tentando? Há várias possibilidades de existências de malignos. E é assustador pensarmos que nós podemos ser. E daí a importância de um dos conselhos mais fortes de Jesus, o orai e o vigiai. Esse vigiai não é um vigiai só para fora, como uma espécie de radar. Esse vigiai também é um olhar para dentro, para nós mesmos. Como eu ando me comportando? Que tipo de postura eu ando divulgando? Vamos avançar para uma observação que esse é o mais importante pedido. De todos os três que nós vimos, esse parece o mais importante pedido. E, quase finalizando o nosso encontro de hoje, vale a gente ler novamente a oração, só que agora com todos aqueles destaques que nós fizemos. Todos os pronomes possessivos estão aí destacados, o que se refere a nós de amarelo e o que se refere a Deus em azul. E no finalzinho, um destaque para essa possibilidade de submissão à tentação por Deus. Vejam bem, tá? Estamos conversando com Deus aqui nessa prece. Jesus nos ensina a conversar com Deus. Então, tudo que estamos falando aqui, estamos dialogando, estamos discursando com Deus. Por isso que cada um desses pedidos, na nossa segunda parte ali do nosso petitório, é a Deus. E aqui estamos pedindo a Ele para não nos submeter à tentação. Mas lembrando, lá na primeira parte, que seja feita a tua vontade. O que nós aprendemos na reflexão de hoje? Primeiro, a oração do Pai Nosso, ela está dividida em duas grandes partes. A primeira parte é aquela em que nós honramos e lembramos, em primeiro lugar, do nome de Deus, e a segunda parte é quando nós nos remetemos aos nossos pedidos. Segundo ponto, muito importante que aprendemos hoje com esta reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Ela é toda, na segunda parte, referente ao nós, ao coletivo, aquilo que é comum a todos. Todos os pedidos que estão ali, os três grandes pedidos que estão ali, estão referentes a nós. Eu não peço por mim, eu peço por mim também, mas não só por mim. Terceira grande lição que nós recebemos desta reflexão. A segunda parte, que é o nosso petitório, está dividido em três grandes pedidos. O primeiro é um pedido direto, que não tem condições, parece tratar das coisas mais básicas e necessárias do nosso cotidiano. O segundo pedido, ele fala das nossas relações com os outros e com nós mesmos. E ali há uma condição. O perdão que nós pedimos para nós está condicionado ao perdão que damos aos outros. E o terceiro pedido, que é não ser submetido à tentação, não parece ter uma condição, mas uma sequência
um pedido de livração do maligno. Este terceiro pedido, ele é extremamente importante que compreendemos. E aí sugerimos a leitura do livro de Jó e também a passagem de Jesus no deserto. Porque a possibilidade de sermos submetidos à tentação por Deus, ela está ali explicada. E por mais que nós nos assustemos, ela pode acontecer. Por isso devemos nos preparar, viver uma vida honrada, honesta, justa, consigo mesmos e com o próximo. Bom, esse foi o encontro de hoje. Espero que essa reflexão do Evangelho tenha sido interessante, tenha sido produtiva para cada um de nós. E no próximo encontro, nós vamos tratar de uma passagem também muito, muito forte de Jesus. O grande mandamento. Se você já quiser se adiantar e ler previamente, está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Aguardo vocês para um próximo encontro para juntos fazermos uma reflexão do Evangelho. Até lá!